da ceia de Abraão mencionada na Bíblia Sagrada por Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse que do Oriente e do Ocidente muitos virão e se juntarão e se assentarão na mesa com Abraão para comemorar a instauração do reino de Deus e a vitória do bem sobre o mal. Eu fico imaginando o tamanho dessa mesa, uma vez que se trata de bilhões de pessoas, trilhões de pessoas, e todos aqueles que forem salvos terão a oportunidade de sentar-se a essa mesa com Abraão e saborear a vitória que está escrita no livro de Apocalipse, que houve festa no céu. As pessoas virão do Oriente, do Ocidente, de todas as raças, de todas as nações, de todos os povos, e se sentarão naquela mesa. E eu fico observando que quando o evangélico, o crente, o católico, a pessoa que acredita na religião abraâmica, desse encontro com o Senhor, essas pessoas como elas vão poder falar com Deus? Será que Deus vai poder usar será que Deus vai usar um megafone para falar com cada um? E como será possível atender a tantos em tão pouco tempo? Baseados na experiência do passado, isso seria uma coisa impossível de se realizar. Esse encontro em que o anfitrião, que é Deus, irá servir aos seus convidados nesta grande e sublime ceia os alimentos, os manjares espirituais determinados para aquele momento. E como ele fará para atender a todas essas necessidades das pessoas de querer saber a verdade, de obter respostas e poder então falar com Deus. Você já parou para pensar nisso? Como será esse procedimento e que tamanho terá essa mesa? Que comprimento terá essa mesa? E já imaginou a enormidade de cadeiras? Já imaginou a enorme quantidade de cadeiras que serão necessárias para essa mesa? Como aquele que estiver sentado no outro lado da mesa poderá ouvir a conversa que está sendo travada na cabeceira da mesa, que é da pessoa que é mais importante, ou então, se for como no quadro da Santa Ceia, no meio da mesa, como é que as extremidades poderão ouvir o que se passa ali? Os curiosos, eu imagino, eles vão começar a sofrer porque não vão poder conseguir ouvir, não é verdade? Eles vão ficar todos em silêncio, aguardando o balbuciar das palavras, e a curiosidade será enorme, não é assim? Conhecer e entender essa capacidade de comunicação divina, instantânea, que sobressai a velocidade da luz, e a sua onipresença, algum tempo atrás seria impossível. Mas através da nova tecnologia, da moderna tecnologia, da experiência quântica, da computação quântica, nós podemos imaginar como será o procedimento e o processo integral da comunicação. Trilhões e trilhões de informações são processadas em fração de segundos, coisas que demorariam 50, 70, 80, 100 anos para serem computadorizadas, computadas, anotadas e calculadas, são feitas pela computação quântica em frações de milissegundos. Então, quando você vê o Senhor estiver sentado ali na cabeceira da mesa, e ele vai se apresentar também servindo, e você não vai entender muita coisa, como é que ele pode estar sentado, ele vai estar te servindo, e você vai estar perguntando para ele naquele instante coisas que
Só você sabe, só você precisa ter a resposta, e naquela fração de segundo que vai parecer toda uma eternidade, ele vai poder te responder nas minúcias. E quando ele se ausentar de você, porque é impossível, e quando você estiver introjetado em si mesmo, absorvendo as respostas, você vai perceber que toda aquela eternidade que você passou perante o Senhor não significou mais do que apenas alguns segundos da sua experiência dentro da eternidade. E então você vai chegar na presença de Deus e vai ter esse contato e essa conversa que durará em questões de segundo. Você vai ter toda a informação da criação, da sua existência, os porquês, e você vai esquecer de tudo que você sofreu, não porque a sua memória vai ser apagada, mas simplesmente porque diante da maravilha que é exposta diante de você, não haverá motivos para você recordar o que passou. É o efeito, isso é chamado o efeito da compensação, e isso vai entrar na sua mente de uma forma tão forte que você não vai lembrar dos seus parentes ardendo no inferno, porque a sua sensação de prazer e de bênção e de paz será tão profunda que você não poderá lembrar de outra coisa senão dos benefícios que você está absorvendo ali naquele mesmo instante. Então você não se lembrará de mais nada que passou. E quando chegar na presença dele, você vai sentir aquela calma, aquela tranquilidade, aquela segurança, porque o Senhor é a nossa paz. E quando de repente você começar a sentir vontade de pular e parar como um átomo, e que no núcleo fica rodopiando como os elétrons e nêutrons que ficam pulando e vibrando na presença de Deus, você vai compreender que na presença dele a tristeza salta de alegria. E você vai pular por muito tempo e vai glorificar a Deus sem entender o que está acontecendo, e vai ver que passou por muito tempo de alegria e satisfação, do prazer de conhecer e estar na presença do Criador. Então você vai pular e vai rodopiar e vai cantar e vai se extravasar na eternidade, e é porque Ele é a nossa alegria. E quando você perceber a fidelidade daqueles que o adoram, que o servem, você vai entender que Ele, o domínio e o governo está sobre os seus ombros, e que Ele é Deus forte e não pode ter diante dele opositor, senão pessoas que o adorem e que o amem e que o estimem com profundidade do ser. E então, quando você começar a caminhar naquelas ruas de glória e poder, você vai estar sempre vendo a presença de Deus ao seu lado, de uma forma como se fosse seu único companheiro, porque Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, e Ele estará sempre com você. E embora sejam trilhões e trilhões de pessoas, cada um terá a oportunidade de aproveitar e absorver essa experiência bendita que é a presença do Senhor, porque Ele pode se fracionar em múltiplas versões de si mesmo e estar com cada um de nós na sua presença e na sua glória. E quando algum momento você olhar, tiver uma oportunidade e puder contemplar a sua fisionomia, você vai olhar para si mesmo diante de um espelho, se é que tem um espelho lá, e você vai olhar para o ser que está do seu lado, que é Deus, e vai ver que você e ele são iguais, porque está escrito na palavra de Deus que assim como Ele é, nós o veremos, e assim como Ele é, nós seremos. Isso não é hinduísmo, isso não é budismo, isso não é panteísmo, isso é o cristianismo na sua essência, porque nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, e o fruto dessa oliveira não pode ser outro senão manifestar
a presença e a glória de Deus nas nossas vidas, e é isso que produz, que será produzido naquela ceia com Abraão. Todos, e se cumprirá então aquela palavra que diz: sois deuses. Porque a partir do momento em que o gene, aquela parte do Senhor foi inoculada no ser humano através da morte e salvação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós passamos para uma condição superior a de humanos, a superior a de anjos, e nós, assim como Ele é, nós seremos. Então se cumprirá aqui a oração de Jesus que disse: Pai bendito, eu oro para que eles sejam um conosco como eu sou um contigo. Então haverá apenas uma essência, a essência divina em todos nós, e este será o fim do experimento humano, da experiência humana, porque nós passamos da morte para a vida e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, numa condição extremamente superior a todas as expectativas de um símio, de um macaco, de um chimpanzé e de um animal, que nós superamos todas as expectativas em Cristo Jesus, e então nós estaremos sempre com o Senhor e seremos servidos por Deus, e Ele nos abençoará, e Ele receberá a honra, e Ele receberá a glória para todo sempre. E aquele sopro que foi dado nas narinas de Adão foi a humanização de Deus. Em Cristo será a deificação do homem na pessoa de Jesus Cristo, e nós seremos como Deus é, e é isso que a Bíblia diz. Assim como o Senhor é, nós seremos. Essa é a promessa, e esse é o grande dia. E então, quando você der um passo no universo, você conseguirá chegar no seu termo, no seu fim, e estará também no mesmo lugar contemplando todas as coisas. E para você não haverá distância, nem espaço, nem tempo, nem fim e nem destruição, porque a essência de Deus agora estará sempre tomada no seu ser, manifestando a essência divina na sua vida. E é isso que a Bíblia fala, é isso que é o final do ser humano, é isso que está proposto, e é isso que às vezes a ira satânica em impedir essa manifestação de glorificação do ser humano por Deus, dando a sua vida e manifestando a sua divindade em nós. Aquele dia haverá alegria, e naquele dia você rejubilará com o Senhor, e não haverá mais dores, e você não se lembrará das dores que passou. E terá todo o conhecimento necessário de todas as coisas, porque assim como Deus sabe, bem saberá. Que o Senhor Jesus possa te abençoar